Graça e paz, gente. Eu quero fazer um comentário sobre hombridade. Capítulo 7, a gente encontra a história de Estevão, um mártir, né, pela Igreja de Cristo. E lendo essa referência, eu estive pensando a controvérsia, né, que nós temos em relação à verdadeira hombridade, honra. Nós vemos hoje muitos homens que se colocam na posição de machos, né, ou a questão da hombridade, quando usam de violência. E a gente encontra aqui, nessa referência, a verdadeira hombridade, que é você se entregar sem um certo temor. Eu creio, lógico, que é um temor natural, mas você vê Estevão aqui, quando ele foi questionado, né, pelos perseguidores da igreja, ele se posiciona de uma forma forte. Ele provavelmente sabia, né, que estava correndo risco de morte, como aconteceu, ele foi apedrejado, mas mesmo assim ele não negou a verdade, ele se impôs com a verdade, com a palavra. Ele mostrou para aqueles homens que eles, em certa parte, foi quem cometeram o assassinato do Filho de Deus. Ele sabia da raiva, do ódio daqueles homens ao questionarem ele, e mesmo assim ele se impôs, ele falou a verdade, ele pregou a verdade e ainda mostrou para eles: olha, foram vocês que decidiram crucificá-lo, foram vocês que decidiram matar o Filho de Deus. E ele então foi ali apedrejado até a morte, mas se manteve na palavra. E a gente vê hoje os homens se posicionando, né, com armas, a questão do trânsito, de querer discutir, sair, bater e fazer, homens que matam, homens que se colocam como a própria lei, e isso não tem nada a ver com hombridade. Na verdade, isso é um tipo de covardia, né? É um tipo de defesa em relação ao problema interior que a pessoa tem, tentando esconder algumas questões problemáticas interiores. Ele não consegue dominar a ira, não consegue dominar a raiva, e parece para alguns, às vezes até uma questão social provavelmente, parece que esses homens são homens, né, que tal, porque peitam, porque batem, porque dão tiro, porque querem mandar nos outros através da força e etc. E isso não tem nada a ver com ser um verdadeiro homem, mas você dominar os seus impulsos, você dominar a sua ira, você dominar a raiva, você saber que está correndo um risco de morte, mesmo assim permanecer na verdade, não negar a verdade, isso é a verdadeira hombridade. E não só Estevão, né? A gente tem o maior exemplo de todos, que é o próprio Cristo. Ele diz: olha, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Ou seja, ele deu a vida dele, sabendo de todo o sofrimento que viria, sabendo de toda a dor. Ele foi homem o suficiente para cumprir o propósito, para cumprir a palavra que foi liberada. Ele não voltou atrás, uma palavra de honra, uma palavra de homem, muito diferente do que muitos hoje em dia têm olhado como ser homem, né? Aquela questão dos músculos, ou então das armas, aquela questão do domínio, aquele velho problema, aquela velha besteira, né? De se achar, de ter o prazer de se achar o mal, mauzão, perigoso. E isso não tem nada a ver com o homem. O maior exemplo de todos que nós temos de homens, ou de homens também, começando pelo próprio Cristo, como nós falamos aqui, está na palavra de Deus, e depois os seus discípulos, que foram verdadeiramente homens. A gente vê Pedro aprendendo a ser homem quando ali ele ainda nega Jesus, mas depois a gente tem na história dizendo que ele nem se achou digno de ser crucificado como Cristo, né? Pediu que na hora de ser crucificado colocassem ele em outra posição, de cabeça para baixo, e ali também se entregou, como a história fala praticamente de todos os outros apóstolos e discípulos, que esses sim foram verdadeiros homens. Nós temos nos dias atuais verdadeiros homens que não estão escondidos atrás de uma arma, atrás de uma capa de arrogância, de briga, mas que são homens de honra, homens de palavra, homens de integridade, homens que respeitam a família, que respeitam a sociedade, homens que dominam os seus impulsos de ira, de raiva, de tentar mostrar uma masculinidade que na verdade não tem nada a ver com ser macho, mas tem a ver com arrogância, com ignorância, com falta de domínio próprio. E nós temos todo esse ensinamento do que realmente é ser homem na palavra de Deus.